Senhor presidente, senhores senadores, o Brasil, com apenas 2,8% da população mundial, já detém quase 15% dos assassinatos. É uma estatística estarrecedora. A América Latina já é o continente mais violento do mundo. Com o Brasil, um país como o Brasil, um país tão pacífico, com uma população tão generosa, tornou-se uma nação tão violenta. Os bandidos banalizaram o assassinato das pessoas. A violência e a crueldade dos assaltantes extrapolam todos os padrões de humanidade ou de uma sociedade minimamente organizada. Estou ocupando essa tribuna por dois objetivos bem rápidos. O primeiro, contar uma história que eu presenciei a semana passada. No deslocamento aéreo de João Pessoa a Brasília, estava ao meu lado um cidadão de aproximadamente 50 anos, acompanhado de sua esposa, mas esse cidadão estava paraplégico. Ele entrou no avião em cadeira de rodas e então eu puxei conversa e ele me contou a sua história. Ele é um pequeno comerciante do bairro da Mangabeira, um homem de origem humilde, que esforçou-se, trabalhou para criar sua família e, com essa idade, conseguiu se tornar um comerciante, pequeno comerciante, mas um comerciante respeitado no bairro da Mangabeira e na cidade de João Pessoa. Ele disse que entrou um assaltante com uma arma na mão e ele entregou ao assaltante tudo aquilo que o mesmo exigiu: dinheiro, mercadorias, produtos eletrônicos, e ao se despedir, o assaltante desferiu um tiro no comerciante e ele ficou paraplégico. Ele revoltado porque até o momento esse assaltante não foi preso, não foi punido e não aconteceu nada. E a revolta dele maior porque ele atendeu a todas as exigências daquele assaltante cruel, que foi ali não só para roubar, mas também para matar. Essa é uma história muito triste. Verifiquei também, assistindo os noticiários da televisão brasileira, um fato que aconteceu no Rio de Janeiro. Um médico, passeando em sua bicicleta na Lagoa Rodrigo de Freitas, foi assassinado com uma faca, desnecessariamente, porque ele se propôs a entregar a bicicleta ao meliante. Mas o meliante, o bandido, o assaltante, resolveu matar aquele médico que dedicou a sua vida, que estudou e que era um benfeitor da sociedade brasileira com a sua profissão tão meritória. Senhor presidente, eu apresentei aqui no Senado Federal um projeto de lei de número 320 de 2015, tipifica o porte de arma branca. Diz o seguinte: o Congresso Nacional decreta, artigo 1º, esta lei tipifica o porte de artefato perfurante, cortante ou contundente com vistas à prática de crime. Artigo 2º, constitui crime punível com detenção de 1 a 3 anos e multa o porte de artefato perfurante, cortante ou contundente com a finalidade de praticar crime. Parágrafo único. É lícito o porte de artefato perfurante, cortante ou contundente para emprego em ofício
arte ou atividade para a qual foi fabricado. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 4º. Fica revogado o artigo 19 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941. 1941. Veja como o Brasil está atrasado nas leis que poderiam melhorar a segurança do povo brasileiro. Tem a seguinte justificativa, senhor presidente, senhores senadores. Após a restrição ao porte de armas de fogo imposta pela Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, bandidos passaram a empregar armas brancas para cometer crimes. Foi amplamente divulgado na imprensa a série de delitos ocorridos na segunda quinzena de maio de 2015, no Rio de Janeiro. No dia 19, um médico morreu após ser esfaqueado na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul. No dia 22, a vítima foi uma turista chilena, que acabou esfaqueada no pescoço, também após ser assaltada no bairro da Glória. No total, foram 9 crimes dessa natureza na capital fluminense. Como se sabe, a arma branca é um artefato perfurante, cortante ou contundente, empregado primordialmente para o trabalho. Assim, por exemplo, as tesouras das costureiras, as facas dos açougueiros, as enxadas e as foices dos agricultores, todos instrumentos de trabalho. Até o presente momento, o ordenamento jurídico brasileiro não conta com a lei que proíba o porte de armas brancas, até pela dificuldade em aplicar a lei, sem interferir no trabalho dos profissionais e artesãos que fazem o uso adequado desses artefatos. Diante disso, decidimos apresentar este projeto que criminaliza o porte de artefatos perfurantes, cortantes ou contundentes, com o intuito de praticar crimes, ou seja, quando um agente pretende utilizar artefato como uma arma. Esperamos, com isso, aperfeiçoar a legislação penal e evitar a ocorrência de crimes com o uso de arma branca. Todo esse legítimo objetivo, por principal instrumento, esperamos conquistar o apoio dos nobres pares para a aprovação desse projeto de lei. Foi o projeto que apresentei, que já está na Comissão de Constituição e Justiça. E apenas para terminar, porque precisamos ouvir o líder José Agripino e o senador Donizete, queria apenas considerar o seguinte: o Brasil é um país que detém uma das maiores biodiversidades do mundo. É um país de um povo maravilhoso. E por que não conseguimos ter uma indústria de turismo à altura da grandeza do nosso país? Eu perguntei isso outro dia à minha cozinheira. E ela disse: é por causa da violência. Se nós brasileiros temos medo de sair de casa, imagina os estrangeiros, o que eles sentem em viajar para um país que hoje é considerado um dos mais violentos do mundo. Veja, senhores senadores, o prejuízo que a violência está causando ao país. As empresas hoje gastam uma fatia significativa do seu orçamento na segurança, que deveria ser proporcionada pelo Estado. Já somos profundamente incapazes de competir com o mercado internacional, por causa de todos os custos, chamado custo brasileiro. Temos mais esse custo adicional, que é o custo da violência, senador José Agripino. Quando eu assisti à Copa do Mundo
pela televisão, que foi feita conjuntamente pelo Japão e pela Coreia do Sul. O primeiro jogo do Brasil foi numa cidade coreana com 1 milhão de habitantes. E a estatística daquela cidade coreana é que a média de assassinatos por ano era de 1 pessoa por ano. 1 pessoa por ano. Considerando a média nacional daquela época. Se fosse uma cidade brasileira. Não a mais violenta, mas a cidade que acompanhasse a média dos assassinatos. Nós teríamos aproximadamente 320 assassinatos por ano contra 1 daquela cidade coreana. Mesmo assim, com esse exemplo, o Brasil não se dispôs a parar um pouco para analisar, para pesquisar, para saber a razão de tão baixa incidência de assassinato naquele país. Então, eu acho que isso é uma questão emergencial para o país. Além da crise econômica que nós estamos vivendo, é de fundamental importância que o Senado e o Congresso Nacional veja como uma questão de urgência para a sociedade brasileira a redução da violência em nosso país, mesmo contrariando corporações, organizações não governamentais e grupos de interesse que se beneficiam na economia formal da grande violência que hoje assola o nosso país. Portanto, companheiros senadores, senhor presidente, esse é um assunto que deve ser debatido com a maior urgência para que possamos tranquilizar a família e a sociedade brasileira. Muito obrigado.